Sim, vocês não leram errado, capítulo novo. Bem, pessoal, volto com mais um vídeo de Black Clover. E dessa vez, por causa de um evento que teve lá na Shonen Jump, lá no Japão, o capítulo saiu 2 dias mais cedo. Então, ao invés de lançar ele na sexta, decidi lançar ele hoje, bem rápido. E porque ele já tem uma tradução muito boa, então eu não preciso esperar até amanhã para sair a HAL. Mas, por causa disso, já que são vazamentos, eu distorci bastante a imagem, tá? Vou deixar bem claro. Eu distorci bastante, porque eu não quero que a Shueisha venha aqui, ó, pegue um strike e enfie no meio do meu toba, tudo bem? Então tá totalmente distorcido, mas dá pra entender plenamente o que tá acontecendo. E esse capítulo é focado no Zenon. Sim, cara, e teve tanta revelação da hora nesse capítulo que eu fiquei, caraca, mano, esse capítulo valeu a pena totalmente pra esperar. Bem, o capítulo se inicia com Yuno já preparando o seu espírito de Euros. Ele dá uma miradinha bem certa, porque o Langris estava bem na frente, ele não ia acertar o Langris, obviamente. Ele mira e acerta em cheio o Zenon, bem no peito dele. E fique com isso, ele mirou tão certo que não acertou o Langris. Em nenhum momento ele pensou em sacrificar o próprio amigo, companheiro de equipe. Ele começa a passar mal, né? Obviamente, olha o tamanho do rombo que fez nele. E ele começa a vomitar sangue e se perguntar como é que o Yuno foi capaz de criar tanta mana assim do nada. Ele não estava entendendo mais nada. Sem falar que a armadura dele era para estar extremamente resistente e ter uma regeneração absurda. Tem aqueles pontos lá que não era para nem atravessar. Mas agora, atravessou tudo. Ele praticamente está morto. E assim ele começa a realmente ficar se perguntando por que, como a gente chegou aqui. E voltamos no passado. Voltamos no passado do Zenon quando ele era criança. O Zenon vivia apanhando na rua por causa de uns merdas que tinha lá na rua, até aí ok. Só que a Vanica ficava impressionada do quanto ele apanhava. Toda hora ele tá apanhando, ele nunca consegue se defender dos outros caras, mesmo tendo uma magia boa assim como ela. Só que quem tava lá também era o Dante, mais jovem, que já dá pra ver mais ou menos a diferença de idade entre eles. O Zenon parece ser uma criança, a Vanica uma pré-adolescente, uma adolescente bem jovem, e o Dante um quase adulto, lá pros 16, 17 anos, por aí. E bem, olha só, ele tava falando que não se preocupa, Zenon, você é parecido comigo, você tem tendência a se tornar mais forte, só que logo logo você será capaz de aceitar o poder demoníaco. Falando que dos 3 aí dos irmãos Ogrates, Zenon é o que mais tem potencial para se tornar o mais poderoso entre eles. E logo depois, já vou dizendo, confirmando, Zenon da Tríade Negra, comparando com Vanica, Dante, bem, ele é o mais poderoso sim. Já era um pensamento que muitos tinham, mas agora está confirmado. O Zenon é mais forte dos 3. Sinceramente, eu não sei dizer, porque pra mim o Dante era mais forte. Sei lá, a magia dele deixa ele imortal praticamente. Se não tiver antimagia e outros jeitos de nerfar o Dante legal, já era pra tu. Mas ok, esses são eles que estão dizendo. Só que depois, em outro dia, o Zenon começou a apanhar de novo. E quando ele tentou se defender, ele apanhou mais um pouco. Mas quem salvou ele foi seu amigo Allen, que lembra muito Asta. E já veio mais 1000 teorias dizendo que esse aí é o pai do Asta. Caramba! Mas o Allen não era uma pessoa qualquer. Ele era bem parecido com Asta mesmo, em alguns sentidos. Ele falava que ele queria proteger as pessoas, ajudar o reino. E por isso mesmo que ele queria se tornar o líder da divisão de defesa do reino de Spades. Seria meio que o Rei Mago daí, por assim dizer, sabe? Seria o equivalente a isso. Eu quero virar o Rei Mago, por assim dizer. E o Zenon, assim que eles declararam isso, ele falou que ele também queria se tornar o líder da divisão de defesa do Reino de Spades. Então os dois juntos se tornaram rivais e amigos desse jeito. É bem interessante, a relação deles lembra muito do Asta e do Yuno. O Allen seria o Asta e o Zenon seria o Yuno. Eles cresceram bastante e se tornaram soldados muito poderosos. Inclusive a gente vê um pouquinho mais do militarismo lá em Spades, diferente de Clover que tem esquadrões específicos, com uniformes específicos e regras específicas. Aqui não, parece que é tudo um grande exército e é liderado por uma pessoa só. É bem similar a um exército normal, e isso até faz sentido. A gente tem os espíritos lá de Hearts, Daimon, a gente tem aqueles 12, eu não lembro quantos eram, mas tem aqueles generais brilhantes, e o jeito que funciona é totalmente diferente do de Clover, e assim por diante, então fazia sentido. Só que o de Spades é o mais sem gracinha, tipo um cara que manda em vários carinhas, tá? É interessante, mais ou menos. Bem, eles já estavam focando em se tornar mais fortes para assumir esse cargo, só que, mesmo que todo mundo falasse que os dois eram prodígios muito fortes, o Zenon era sempre muito cético. E o amigo dele falava, não cara, você tem que se divertir um pouco mais. Ele falava, não, eu tenho que ser mais firme do que nunca. Nós estamos lutando uma guerra civil contra Diamond. Se continuarmos bobeando mais, logo logo eles vão roubar mais do nosso território. Temos que nos concentrar. E bem, eles vão invadir uma dungeon que ficava bem na fronteira do reino, assim como aconteceu com Asta e Yuno. Só que ele ganha um espíritozinho legal, uma espadinha nova,
Não, quem ganhou foi a porra de um demônio no meio da cara. Sem zoeira, eles acabaram quebrando um selo de um demônio que estava selado naquela dungeon. E esse demônio não era um demônio absurdo, era um de nível médio. Mas como a gente sabe, um demônio de nível médio já é capaz de causar um estrago do caramba com pessoas que não são preparadas. E esse demônio arregaçou todos os guardas, todos os soldados, todo mundo foi morto, praticamente quase todo mundo. O pouco que estava sobrando, ou estava desmaiado, ou estava em choque. E bem, só tinha sobrado o Allen e o Zenon. E eles começam a lutar. O Zenon teve a ideia de usar um golpe que ia destruir esse demônio de uma vez. Só que o Allen estava segurando esse demônio com a espada de fogo dele e começou a bater de frente. Se o Allen não saísse da frente, ele ia acertar ele e aí ia morrer os dois. Então ele fala pra ele sair, só que o Allen não ouviu e continuou lutando, e ele não podia parar também. Então o Zenon entra em choque, ele não entende o que ele tem que fazer, ele ficava persistindo na ideia que talvez houvesse um jeito de não fazer o que ele tinha que fazer, mas no final das contas, ele não viu outra opção. Ele ataca com seu golpe mais forte e atravessa o seu melhor amigo e o demônio, matando os dois ao mesmo tempo. E logo em seguida, ele chega à conclusão que, bem, a questão é força, não tem persistência, não tem nada do tipo, a questão é a força. E não importa o método que for ser feito para separar os fracos dos fortes, tem que ser apenas a força, senão o nosso reino nunca vai sobreviver. Ele era um soldado tão leal, mas tão leal, que ele queria completar sua missão acima de tudo. Ele é um militar, dá para notar plenamente isso nele. Só que, tem um porém, ele chorou muito. Muito mesmo, por dentro ele estava totalmente quebrado no momento, já que ele matou seu melhor amigo. E diferente do Yuno, que no início do capítulo mirou certinho para não ferir o seu amigo, ele não conseguiu fazer o mesmo, fazendo esse negócio de contraparte com o Yuno, que ficou bem interessante isso no capítulo. Depois disso, ele foi falar com o seu irmãozinho da cadeira de rodas. Ah, eu acho que eu não citei isso. Dante estava numa cadeira de rodas o capítulo todo. Por quê? Eu não sei. Talvez ter feito o pacto com o Lucifero fez ele andar. Pode ser isso também. Mas ele não anda antes disso, deu pra ver. Ou ele era muito doente. Só que agora os três decidiram fazer o pacto com seus demônios. E o pacto tem cláusulas muito específicas nesse pacto, bem mesmo. Inclusive, a do Zenon permite que ele utilize até o 100% do poder dele quando a Clifford estiver aberta, etc. É explicado isso, mas tem um porém. O demônio dele pode se manifestar no nosso mundo se o Zenon entregar o corpo dele. Então, basicamente, não foi dito se ele vai trocar de lugar com o demônio vai vir totalmente, ou o demônio só vai possuir o corpo do Zenon, e assim ele vai poder assumir 100% do poder demoníaco. Claro, o Zenon não vai estar no controle, vai ser o capiroto. Seria basicamente o que o Lib queria fazer com Asta, só que no caso seria com o Zenon. Tem essa cláusula do contrato. E o Zenon sabe que ele vai morrer de qualquer jeito, então ele prefere levar todo mundo com ele junto e proteger pela honra do reino de Spades. Tudo que ele faz é pelo reino dele, de certa maneira. Mesmo que de um jeito totalmente deturbado, ele faz pelo reino dele. E assim, ele chama seu demônio seu consciente. Beelzebu. Sim, o nome do demônio é Beelzebu, o senhor das pestes e da desgraça. Sim, é realmente o que ele é. E bem, é um demônio muito poderoso. No nosso mundo mesmo ele é conhecido como um dos mais fortes. Então, faz sentido. Ele é o demônio do tempo, um dos 3 demônios mais poderosos do submundo junto com o Lucifero. Só falta agora a gente saber qual é o demônio do tempo. Eu chuto no Satanás. E eu não tô zoando, é realmente minha aposta. Ele chama o Beelzebu e naquele momento ele fala que vamos fazer isso de uma vez. E a gente vê que os ossos da cara do Zenon estão quebrando, como se tipo a magia de ossos dele estivesse se desfazendo, mas a escuridão estivesse passando pro outro lado do rosto dele. Sim, acho que na semana que vem veremos um novo demônio, né? E um dos demônios mais fortes se manifestando. Cara, com certeza o Yuno não vai conseguir derrotar sozinho. Eu acho que eles não vão tirar o mérito da vitória dele, mas, cara, não tem como. Vai vir gente para ajudar, porque não tem como. Agora estamos prestes a ver esse demônio se manifestar no nosso mundo de maneira absurda, porque ninguém esperava essa. Sério, esse plot foi muito bom. O passado do Zenon eu curti bastante. Ele é muito parecido com o do Yuno, mas é justamente para fazer esse contraste das atitudes dos dois até onde levaram. Onde levou o Yuno e onde levou o Zenon. Inclusive, ele tinha a opção de não fazer o contrato, mas ele fez porque ele achou que era necessário ter mais força. Mas bem, comenta embaixo a sua opinião sobre esse capítulo. Muito obrigado a todos os membros, vocês estão ajudando demais o canal. Eu me despeço de todos vocês, falou e fui!